Deixa eu fazer uma pergunta para os debatedores aqui. Dor no ombro, vocês acham fácil, médio ou difícil de tratar? Difícil. Relativo, porque depende de vários fatores, né? Sim, sim. Mas dá uma média aí. Pega aí. Uma média, eu diria que é médio. Médio. Uma média foi média, então tá bom. Numa média em relação à dor, eu acho difícil. Talvez tenha um viés, porque você pega um grupo um pouco enviesado. Sim, mas no consultório que a gente pega geral, eu acho, comparado às outras dores mais frequentes, mais prevalentes, igual lombalgia, cervicalgia, comparado a elas, eu acho um pouco mais difícil o tratamento. Okay. Dr. Jorge? Eu usando esse jeito que eu estou fazendo agora não, já faz um tempo, o resultado tem sido muito bom, certo? Porque a experiência, que é o que interessa para mostrar para vocês os resultados que a gente tem pessoalmente, que nem eu falei ontem, o pessoal até se assustou, porque eu falei o número de pessoas que eu atendo por dia. Então, esse resultado tem sido o melhor de todas as outras técnicas que eu usei. Tá? Ela é rápida, mas só que o doente fica assim, porque o negócio dói pra caramba. Entende? Mas eu falo, se não doer, não vale a pena. Entende? Então, a gente coloca a agulha, por exemplo, P10, vem até o fim da eminência tenar. Entendeu? Então, vai bastante. Eventualmente, você pega a artéria, fica um hematoma também, beleza. Entende? E quanto mais incomodar, maior o estímulo da acupuntura. Por quê? Você vai ter o estímulo aqui, que vai mexer lá em cima no cérebro. Tá? E depois você faz o local. E você pede para ele mexer o braço. Mexe na hora. Alguma vez, uma restrição ou outra, a gente já avisa. Outra vez pode ser que não tenha que usar esse ponto. Aí você já usa outras técnicas. Tá certo? Para ele é melhor, mas ele vê. Né? E como a gente vê como melhora a pessoa? Quando a pessoa chega no consultório, tem dor no ombro, manda ele levantar o braço. Entende? O lado que dói, ele está sempre ou assim, ou assim, ou assim, de qualquer jeito. Você faz a aplicação, você libera, ele levanta os dois braços. Entendeu? Se tiver, evidentemente, mais 1 ou 2 ou 3 meridianos, você faz todos de uma vez. Ele levanta o braço. Aliviou a dor. Mas o fator causal, não. Entende? O fator causal, vocês vão até achar estranho. Tá? É tudo aquilo que eu falei, mas o fundamental é a posição de dormir. Entendeu? Depois, com o decorrer das perguntas, eu posso explicar melhor. Eu falei difícil antes do neurofuncional, porque eu não tenho essa mão. Mas aí a técnica neurofuncional, que você coloca a agulha, eu acho que não é tão doloroso fazer intraarticular profundo e colocar o eletro de 1 Hz ou 2 Hz é bem confortável para o paciente. Então, eu gostei muito, melhorou os meus resultados. E você segue algum protocolo, assim, quantas vezes por semana, a média de quantas vezes por qual é a duração do tratamento, com essa técnica distal, proximal, qual que é a experiência de vocês, né? Às vezes o tratamento do ombro doloroso não é tão simples assim, tá? Principalmente quando você pega um caso de AVC, porque você tem o ombro chamado ombro do hemiplégico, né? Você tem uma combinação de etiologia, e ombro doloroso, o ombro congelado, às vezes dá um pouco de trabalho. Uns 3 meses. Né? 3 meses para tratamento, então, 2 vezes na semana. Ok. Mas sobre o com ombro doloroso. Com fisioterapia associada. Perfeito. Por exemplo, assim, é que não dá tempo de falar tudo que a gente quer nesses 10 minutos. Você até conta, pensa que vai falar mais, mas fala menos do que você pensou. O que eu gostei nessa abordagem, porque você examina o paciente. Então, eu vou comparar, olha, você consegue abrir, olha, estou só até aqui, está doendo. Então, eu faço todos os testes do manguito rotador, supra, infra, comparo o lado bom com o lado ruim. Aí o paciente fala assim para mim, doutora, minha dor já passou, mas eu quero ficar porque, olha, eu já estou abrindo mais. Porque, por exemplo, essa abertura que quase ninguém faz, não deu para mostrar aí, faço um agulhamento monopolar do subescapular, que é um músculo que não tem
com esse agulhamento, difícil para chegar. Então, você vê que, mesmo que você fez 1 minuto, você fez o ponto motor do subescapular, ele consegue abrir, e aí eu sempre falo para ele fazer fisioterapia associada. Então, a dor está diminuindo e ele está conseguindo fazer os exercícios para tirar essa disfunção do músculo. Muito bem. Quando você tem uma doença que você tem uma restrição de amplitude de movimento, eu também vejo dessa forma, né? Você precisa de uma cinesioterapia aí, e acupuntura para aliviar a sua dor e a sua inflamação, né? Alguém mais gostaria de comentar a sua experiência com ombro congelado? Ombro congelado é um evento assim não muito frequente, não é? Mas o doente sofre pra caramba. Tem uma técnica, a gente faz infiltração em pontos dolorosos, mas eu faço de forma diferente. A musculatura, ela tem a sua origem e a sua inserção. No meio do caminho você tem o ponto, gatilho. Se a gente agir na inserção, tá? Que é sempre a nível tendíneo, ou na origem, se a gente fizer uma pressão local, é sempre doloroso. Tá? Se você fizer com agulha a inserção no ponto mais doloroso, na origem do músculo, alivia bastante. E na inserção no tendão desse músculo. Tá? Então, e também no ombro doloroso, existem sempre os fatores desencadeantes. Tá? Geralmente é um processo que foi subtratado, ele continua machucando, agrava, vai piorando, vai subtratando o tempo todo, porque simplesmente na terapia usual se vê sempre a analgesia. O brasileiro é patife para dor. Você vai em farmácia, 70%, 60% da medicação é analgésica e anti-inflamatória. Tá? Então, você tem que ver esse doente de uma forma diferente. Você tem que aumentar o limite dele nos seus movimentos. No começo não adianta querer fazer. Está tudo contraído, por quê? Quando a gente tem uma dor forte, a gente imobiliza. Você leva uma batida no cotovelo, você para. Quando começa a aliviar, você mexe. Mas se você for mexer na hora da pancada, você não aguenta. É isso que acontece com o ombro. Quantas localidades do ombro que nós podemos ter dor? 360 graus. É muito. Não é? Então, nós temos que agir progressivamente, né? Em termos de melhorar um pouquinho mais o doente, eles fazer parte do tratamento. Normalmente o doente quer que o outro faça ele melhorar. Isso é ponto pacífico, é o que acontece, né? Então, você tem que fazer esse indivíduo ter a participação. Qual a participação em quem tem ombro congelado? Quem tem, está afastado do trabalho. Então, ele tem o tempo todo para ele. Manda ele fazer bolsa quente. Todo mundo manda fazer bolsa frio, de gelo. Manda fazer bolsa quente. Por quê? O frio congela, endurece mais. Aquilo já está duro. Então, você põe calor. Calor promove um relaxamento e a dissolução. Não é isso que a gente aprendeu na acupuntura? Tá certo? E também mais o que acontece, quando você promove calor, você muda a carga elétrica local. Mudando a carga elétrica local, você vai reequilibrar toda a estrutura da região. E com isso você vai aliviando. Por isso que a energia do calor, que ela é uma energia positiva. E aonde tem dor, no extracelular, ela é negativa. Entendeu? Então você vai ter uma melhora. Então nós temos que ver de uma forma global. Ombro congelado dá trabalho, mas não é impossível de melhorar. Ombro congelado realmente às vezes dá um pouco de trabalho. Agora, como existe um fator, uma etiologia por trás, muitas vezes metabólico, por exemplo, quem usa, quem tem problema de tireoide ou quem tem problema com algum problema neurológico,
normalmente dá um pouco mais de trabalho para tratar esses casos de capsulite adesiva, né, ou ombro congelado. E com relação, só antes de passar a palavra para o nosso colega, esse é um ponto que a gente vê muito. Eu vou colocar calor ou vou colocar frio? Eu sou ortopedista, eu conheço. A gente sempre pede para fazer frio. Tendinite, bursite, ite, frio. Né? Mas, pela medicina chinesa, o frio estagna mais. Né? Mas existem algumas situações em que o frio melhora, pelo padrão em que o paciente apresenta. Então, trauma imediato, 24 horas, 48 horas, você pode colocar um gelo para você contrabalancear esse fenômeno Yang. Pelo menos essa é a minha experiência. Eu acho que quando você tem uma bursite, muito aqui debaixo do acrômio, tendinite, aqui no supraespinhoso, se você colocar exatamente gelo só nessa região da articulação, é bom. Por quê? É aquele fenômeno de roubo. Lembra que eu falei para vocês que aqui sofre um processo de isquemia na profundidade. Então, se você colocar gelo na periferia, lá na articulação, o sangue vai para lá. Então, tem que ser gelo, uma coisa muito localizada, só na articulação. Aí, eu já testei isso com a minha cunhada. O quente aqui, não, piora. Aqui, na articulação, tem que ser gelado, e nos músculos tem que ser quente. E moxa nos músculos, né? É um tema bem discutível. É verdade. Vamos passar a palavra para o colega. Meu nome é Fábio, eu sou de Goiânia. Gostaria de parabenizar a mesa pela alta qualidade das palestras, em especial meu amigo João Paulo, conterrâneo. Tá? E o André, acho que estava sintonizado mentalmente comigo, porque a minha pergunta era mais ou menos em relação a esse, o que fazer, né? Gelo ou calor. Mas, de qualquer maneira, eu fico feliz, além da qualidade das palestras, saber que a dificuldade de tratamento de ombro, né, não estou isolado nisso. E acho muito difícil também, porque pela complexidade da articulação, por toda essa musculatura que envolve agonista, antagonista, então toda essa complexidade que tem, né, a limitação que às vezes a gente tem de tratar. E eu deixaria aqui um relato que a gente tem que confiar muito no exame clínico. Né? Hoje nós terceirizamos o diagnóstico para a imagem. E muitas vezes a gente pega relato de ultrassom e, como é comum a tendinite supraespinhal com bursite, é toda hora. Né? Toda hora você tem esse diagnóstico, parece que eles deixam um diagnóstico pronto, chegou o ombro, bota isso. A chance de acertar é alta, mas você vai examinar essa articulação, não tem nada a ver. Né? Então, e por vezes você tem roturas parciais, e aí já dificulta um pouquinho mais o diagnóstico. Então, além de parabenizar, André, minha pergunta você antecipou. Obrigado. Obrigado a você. Olha, eu só queria falar para ele não deixar de tentar. Eu também tive essa impressão. E eu estou tão animada com os resultados do ombro e que os pacientes falam assim, ai, doutor, aquilo que eu te falei, eu não vou parar, minha dor parou. E ele assim... O fisioterapeuta, tem muita gente que só pode ir na fisioterapia do convênio, que infelizmente também é inbox, né? Então, por exemplo, assim, mas ele fala, tem tudo na internet. Então, se a senhora me falou que é o músculo supraespinhoso ou infraespinhoso que eu estou cometido, é engenheiro, e ele está fazendo fisioterapia sozinho e está melhorando. E cada vez que ele vai lá, estou super feliz, e eu vou ficando animada. Então, eu estou muito animada também com os resultados. Só que demora um pouco mais no ombro congelado para você ter uma melhora. E você desconfia, por exemplo, assim, o André, ele é um super coordenador de mesa, né? Falou para a gente já pensar se tinha diferença de tratar quadro agudo, quadro crônico. Então, essa semana eu peguei uma paciente que eu não consigo pegar o músculo supraespinhoso dela de jeito nenhum. E tento o tronco e nada, aí eu faço só intraarticular, já tem uma melhora, e aqui também a paraespinhal. Aí, como ela não tinha exame de imagem, eu cheguei para ela, vai ver se seu músculo não está rompido, porque não é possível, eu estou pegando e não estou tendo resposta. Já é bem crônico, e ela nunca, já foi em vários fisioterapeutas e não estava melhorando. Então, chega com a gente, como é que pode não pegar um músculo? Já tentei tantas vezes, então mandei ela ser reavaliada novamente. Muito obrigado.
Só para... Em relação ao exame físico, às vezes a gente fica um pouco na dúvida, como não especialista na ortopedia. Saiu um artigo agora no JAMA, de 2013, quem até tiver interesse eu mando para vocês, meu e-mail eu coloquei, eu posso repetir, depois eu dou. Saiu um artigo super interessante sobre que a maior prevalência da dor no ombro que chega ao médico, segundo esse estudo, é a lesão do manguito rotador. E no estudo mostra todos os testes que devem ser feitos e fizeram até um vídeo que é do JAMA, está no YouTube, que mostra 5 minutos, é porque não tinha condição da gente apresentar aqui, em 5 minutos ele mostra todos os testes que devem ser feitos, se a rotação interna, se a rotação externa está prejudicada, se é o supra, se é o infraespinhoso. É super bacana, eu acho que já dá um passo aí para a lesão mais prevalente, que é do manguito rotador. Por favor. Boa noite. Queria cumprimentar a mesa pela exposição do tema, que realmente é um tema que ocupa muito no consultório, a casuística é alta. Quanto à dificuldade no tratamento da dor no ombro, a gente tem que classificar muito bem, porque o ombro congelado é diferente de uma tendinite, de uma tendinose, de uma lesão do manguito parcial, ou mesmo uma degeneração da porção longa do bíceps. Ou ainda uma dor no ombro em função de uma artrose cervical que leva a um desequilíbrio muscular, e você tem uma patologia também no ombro, mas em função do desequilíbrio muscular. Então, você tem que classificar isso e tratar item por item. O ombro congelado, doutora, 3 meses a gente fica contente, né? Porque o ombro congelado, o tratamento é até 6 meses. Qual grande contribuição da acupuntura no ombro congelado? É porque em cada sessão que você faz, como a senhora relatou no caso, o paciente relata que eu consigo mover até um determinado grau, mas não sinto mais dor. E daqui em diante eu sinto que tem um bloqueio. Esse bloqueio ela vai ganhar na fisioterapia. E aí vai forçar na fisioterapia, e tem que forçar para poder haver uma distensão capsular, e você compensa com a dor para na próxima sessão de fisioterapia ela ainda render mais novamente. O outro fato é a patologia de base. Muitos dos ombros congelados estão relacionados, por exemplo, além do problema da tireoide, ao diabetes. Então, correção da parte sistêmica de hidratar a região capsular é uma coisa que tem que ser abordada. Então, tem que ser um tratamento local, mas não se pode esquecer, no meu ponto de vista, também o tratamento sistêmico. Sim. 3 meses, acho que 3 meses é o mínimo, né? Eu estou falando da experiência neurofuncional. Quando você pega um ponto motor, você está ajudando o fisioterapeuta a esticar aquele músculo. Então, o que está bloqueado é diferente de você só colocar uma agulhinha. Você tem que agulhar e ver ele fazendo o movimento. Então, você está intensificando para que ele tenha uma melhora mais rápida. Então, eu ainda sou aluna, mas é o que eu estou aprendendo. Você fazendo 2, 3 vezes por semana, junto com fisioterapia, você encurta esse nível de 6 meses para 3. Sim, está ótimo. Antes de passar para o Dr. Jorge, em ortopedia, ombro doloroso ou ombro congelado, a primeira coisa é analgesia. Tentar atingir, esse é o goal, é o principal objetivo, analgesia, para que você possa mobilizar esse segmento. Então, tem protocolos, se vocês forem fazer uma pesquisa no PubMed, associação, agulhamento, e você já manda para fazer a fisioterapia, se a sua estrutura permite essa conciliação de tratamento. Então, você vai com Stone 38, transfixão para bexiga 57, né, e você vai com a agulha na fisioterapia. Isso se a sua estrutura permitir. Né. O pessoal da Santa Casa, Dr. Kekia, eles gostam de fazer uma infiltração num local do nervo supraespinhoso, é o intestino grosso 16. É um bloqueio. Tá? Porque eles acreditam que o ombro doloroso é como se fosse uma distrofia simpática reflexa local. Que a cápsula retrai
tem uma desautonomia, você vai lá, bloqueia, dá um reset para tentar. Então, essa experiência do pessoal da Santa Casa. Então, eu trago isso aqui para vocês, se vocês quiserem experimentar isso, intestino grosso 16. Por favor, professor. Eu quero acrescentar um aspecto. Primeiro, o colega falou bem de diagnosticar e tratar vamos dizer, a base, aquilo que originou, né? A doença de base da medicina ocidental. Mas vamos lembrar que eu comentei que tem na medicina chinesa também, e acho que não podemos nos esquecer. Eu percebo que, muitas vezes, o colega tem dificuldade de fazer diagnóstico. Um diagnóstico do paciente. Porque tratar só o ombro, que eu falei, não é o suficiente. Se você não faz um diagnóstico, como? Observação, principalmente língua e pulso, muita gente tem dificuldade. E a língua e pulso nos dá dados espetaculares. Ensino ao aluno, importante, você tendo uma língua, examinando uma língua, você tem que ter condições de falar quase tudo que o paciente tem. Isso é possível. E a gente descobre muita coisa. A parte emocional, que eu me referi, que muitas vezes é um aspecto que limita o tratamento, e nós sabemos, pela experiência que nós temos tido, que nem todos os pacientes eles se abrem totalmente dos problemas internos. Então, quando nós conseguimos, através de um bom exame, principalmente língua e pulso, chegar até ele, até uma doença de base, a parte emocional, nós observamos que os resultados mudam bastante. Você tira esse bloqueio. E você tem que trabalhar, dentro da medicina chinesa, os padrões de desarmonia, como eu falei, e, principalmente, o aspecto emocional. Hoje é uma das coisas que nós mais fazemos. Lá no servidor público estadual, que eu supervisiono toda terça-feira, nós temos visto, seja o ombro, coluna, que tenha toda a ligação, que uma das patologias de base é o aspecto emocional. Então, nós precisamos trabalhar isso também. Outra coisa, está faltando, que é a orientação alimentar. Vocês falaram de ombro congelado. Um alimento excessivamente frio e cru, em excesso, entra frio no corpo. Você tem outras situações que precisam ser analisadas. Então, um outro aspecto que foi falado aqui, que o paciente, eu não sei qual colega falou, que o paciente precisa se ajudar. Ajudar como? Não só terapia, mas alimentação, atividade física, etc. Muita gente não faz. Então, não depende só do médico acupuntor. Perfeitamente. Só para ilustrar, peguei um caso assim, estava difícil de tratar, estava difícil de melhorar, né? E aí eu falei, faz um mapa da sua dor, né? E ele começou a falar, olha, de manhã, de VAS, né, VAS de 0 a 10, ele começou a pontuar. Aí a gente percebeu que, a dor era sempre pós-prandial. Ele tinha uma deficiência de yin do estômago. Tratamos o meridiano do estômago, o Zanfu estômago melhorou, começou a melhorar, né? E aí a gente começa a pensar, será que não é coincidência demais a gente sempre usa estômago 38 para tratar a dor no ombro? Né? Diagnóstico é tudo. A gente precisa de um diagnóstico, seja pela medicina ocidental ou pela medicina chinesa, diagnóstico é tudo. Então, o Dr. Wu sempre tem uma fala, se a gente não tiver um resultado positivo no nosso tratamento, temos que rever ou o diagnóstico ou a nossa técnica de agulhamento. Então, são dois pontos, por favor. André, até um relato de caso que ocorreu esse semestre no consultório, eu gosto muito do que o doutor Acaiaba falou, a gente precisa analisar um contexto. E eu misturo muito no tratamento. Então, eu faço neurofuncional o pouco que eu sei, faço medicina tradicional chinesa, e os microsistemas para o ombro eu gosto também, principalmente do INSA, do ponto B. Chegou uma paciente no consultório, por volta de 3 meses atrás, com uma dor no ombro há 4 anos. Uma dor no ombro, e quando chega para a gente, todo mundo chega, esses pacientes com dor crônica, já chega com todos os exames, com última solução somos nós, e então estava com um processo já feito de diagnóstico da medicina ocidental, e a doutora, eu não tenho nada, eu já fiz todos os exames, e levou ressonância, levou ultrassom. Pela medicina chinesa, eu não consegui diagnosticar alguma deficiência bem clássica. E aí eu falei, onde dói? E a dor era bem no trajeto do pulmão. E como a doutora Acaiaba falou agora, e a emoção? Emoção do pulmão, tristeza. 4 anos com a dor. Aí eu perguntei para ela, o doutor Issal aborda muito isso do emocional. O
que aconteceu 5 anos atrás, 6 anos atrás? Não, doutor, eu tive uma gestação gemelar, nasceu um, o outro morreu. Aí eu falei, está feito o diagnóstico. Veio já descartado as desarmonias da medicina chinesa, tradicional chinesa, descartado a patologia ocidental. Palpei o pulmão 1, dor aguda. Agulhamos no pulmão 1, 2 dias depois pedi para ela voltar com uma grande melhora. Continuei agulhando, pontos distais, pontos motores, fiz o pulmão completo, já pensei um pouco de tonificar o FEI. Paciente com 2 sessões, acabou a dor. Essa semana eu tive com ela, falei, vou falar seu caso lá no congresso, hein? Ela falou, senhor quer foto, quer meu ressonância? Eu falei, não, porque está numa satisfação, a dor da paciente acabou, e é justamente isso. Aí para que é coincidência, não é? Eu não acredito na coincidência, eu acredito muito que esse emocional estagnou e a gente conseguiu, e muito mais do que o agulhamento, a conversa dentro do consultório sobre esse emocional, que eu acho que deu colocou para fora o que precisava. Vou pedir para o Dr. Jorge comentar também, temos mais 2 perguntas e a gente vai encerrar devido ao horário. O que a gente, pelo menos eu vejo sempre assim, se você tem uma dor, você tem uma causa. Você tem que tratar basicamente a causa. Tá? Um teste muito simples que todos vocês vão fazer aqui é isso aqui, ó. Faz. Pode fazer. Não, mas abrir bem. Tá? Quem não consegue abrir assim? Quando a gente consegue abrir assim, significa nós temos o subescapular sem problema. Quando a gente tem o subescapular machucado, no trocânter menor do húmero, a gente aperta, nós temos dor. E o subescapular, a função dele qual que é? Adução e rotação interna. Se você tem dor aqui e faz isso e você para aqui, todo mundo que tem dor faz isso aqui e dói. Você põe a mão aqui, tem dor. Não é? Então, um ponto fundamental para você diferenciar o diagnóstico, já para começar, é este movimento para você tem a causa da dor no ombro presente. Porque se ele faz adução e rotação interna, todo movimento contrário vai doer. Entendeu? Então a pessoa tem, você já viu anatomicamente o tamanho do subescapular? Ele é um músculo vasto, ele é grande. Agora, o supraespinhoso é um músculo pequeno, a inserção dele é tendínea, tem que passar bem na curvatura. E para ele fazer este movimento aqui, ó, ele é ajudado pelo trapézio. Tá? Então, este movimento em sistema de alavanca, a força é muito grande. Mas o músculo aqui não vai permitir você liberar o supraespinhoso. Por isso que você tem uma tendinite numa fase inicial, você tem uma rotura parcial, você tem edema, você vai chegar até a rotura completa. Tá? Então, o que acontece? Você tira a dor aqui, se o supraespinhoso estiver contraído. Você mexe no supraespinhoso, tem ponto bem do subescapular. Tá? Esse músculo subescapular é que vai fazer esse estrago. Então, nós temos ponto no subescapular. Com agulha é difícil pegar. Tá? Mas, como eu falei, você pega na inserção. Você força o máximo possível, põe uma agulha em direção ao trocânter menor e agulha. E fala, vai doer. Entende? Você põe 1, 2, 3 pontos, você tira a agulha, ele mexe e vai liberando cada vez mais. Você manda ele fazer o teste de levantar o braço, ele não fica assim. Ó. Entende? Se ele fez assim, muito bom, você conseguiu tirar a etiologia do problema. O subescapular vai ter problema porque ele vai levantar o braço. Entendeu? Então, qual o mecanismo para melhorar
um músculo ou um tendão que está laceando. Repouso. Tá? Tipóia. Mas tipóia como? Você vai deixar a tipóia para o braço cair, ele vai distender. Então você pega uma tipóia, coloca bem aqui, faz o ombro dele levantar e depois você relaxa. Pronto. Ele não tem dor. É só fazer esse teste segunda-feira no consultório, quem tem dor do subescapular. Põe ele sentado, levanta o ombro dele, faz, relaxa tudo, relaxa. A dor some. Entendeu? Por quê? Você tirou o peso do braço que está forçando o tendão. E mexendo na inserção do subescapular, você vai ter a melhora dessa adução e rotação interna. Vai liberar o movimento do braço. Tá? Então, se vocês palparem aí e tiver dor no pequeno trocante, na inserção do subescapular, toma cuidado. Tá? Por que dá dor no subescapular? O subescapular, ele está aqui, ó, 5 centímetros para baixo. Tá? Mas não tem nada que aperta. Mas só que a pessoa que dorme de lado, você tem a ponta do glenoide, do coracoide, você levanta o braço assim, os 5 centímetros acabou. Aí você deita em cima do braço e o processo coracoide é assim. Ele vai pegar exatamente na região do subescapular, na inserção dele. Você vai ter algum movimento, vai doer. Mas só que ela é uma dor subliminar. Ela só dói se você aperta. Entendeu? Por isso que você faz ultrassom ali, subescapular, normal. Pode ver. E aperta, vai doer. Pediram para fazer o teste, não é isso? Pediu para mostrar. João, você não quer mostrar o... Pediu para mostrar como que faz, é isso? O teste? Qual o teste? Do subescapular. Do subescapular? Levanta, por favor. É isso aqui? É isso aqui, doutor Jorge? Essa aqui que o senhor quer? Exatamente. Tudo bem? Na verdade, você faz uma Mas não rotação é externa. assim. É assim, ó. Não, o braço verticalizado, não anteriorizado. Verticalizado, não está verticalizado. Faz assim, ó. Não, assim, ó. Braço, o antebraço na vertical. Não. Ou se não, levanta os 2 braços. Essa parte do exame clínico é muito importante. Não, levantar os 2 braços é na vertical, não é assim. É assim, ó. O dele está anteriorizado e não verticalizado. É só apertar lá que tem dor. Essa parte do exame físico vocês podem ver no YouTube que o João falou. Tem mais uma pergunta, né? Por favor. João Mitsuhashi, de Curitiba. Minha pergunta é dirigida ao Jorge. Nós temos em consultório, ocasionalmente, pacientes com neuralgia, já vem com diagnóstico de ruptura completa de tendão e não querem operar, ou pela idade estão impossibilitados de operar. Eu gostaria de saber mudança no tratamento, prognóstico e eficácia. Depende da pessoa. Bom, se ela tem uma atividade laboral ainda, ela está ativa, se ela tem uma ruptura completa, eu mando a pessoa operar. Entendeu? Eu já tenho paciente com a ruptura completa do manguito, bilateralmente, e ela não quis operar. Por quê? A vida dela é tranquila. Ela não tem que fazer esforço. Entendeu? Mas eu falei para ela, isso aí qualquer dia vai dar uma subluxação legal. Aí vai doer pra caramba. Entende? Aí você vai operar. Posso complementar como ortopedista, tá? É o seguinte, eu estou com um ponto interessante, porque a gente também tem que saber até onde vai a acupuntura. Porque daqui para cá, às vezes é cirurgia.
E isso é um bom senso nosso para a gente não criar problemas nem para o paciente, nem para os nossos colegas, né? Então, basicamente, indicação cirúrgica não é porque veio uma ruptura. Essa ruptura pode ser parcial ou total, né? Por quê? Se você tem, muita gente tem ruptura e é assintomático. Isso aqui tem estudo em cadáver ou estudo de ressonância magnética e é assintomático. Então, se você pede para o paciente examinar e ele consegue executar a função normal, 360 graus, perfeito. Mesmo com ruptura, não tem indicação de cirurgia. Você tem que tratar a dor e reabilitar, como que o pessoal está falando aqui, fortalecer o manguito rotador, certo? Por quê? Porque a gente confunde o seguinte, o supraespinhoso, o infraespinhoso, o redondo menor, o subescapular, eles não são músculos motor primário do ombro. O músculo motor primário do ombro é o deltoide. É ele que é responsável pela execução dos nossos movimentos. O manguito rotador são músculos de estabilização da cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide. Então, são funções diferentes. Depende da angulação, aí o supraespinhoso entra mais em ação. Então, a gente tem que conhecer a biomecânica, né? Entendendo melhor a biomecânica, a gente vai tratar um pouco melhor. Então, ter a ruptura, não precisa ficar com medo. Trata e vai voltar à função, né? Voltando à função, ótimo, não tem indicação. Mesmo porque o manguito é uma circunferência. Às vezes você tem a ruptura de 20% ou 30%. O resto você consegue compensar, né? E você às vezes forma um tecido cicatricial. O segundo problema é o seguinte: tecnicamente, se você tiver uma ruptura e é crônico, muitos pacientes nossos são crônicos, você fazer uma rafia com âncora, você vai sair com o paciente assim, ó, com coxinha de abdução. Tá? É difícil você reabilitar o paciente. Você vai juntar as bordas, você vai sair com o paciente assim para aliviar a tensão da sutura, né? Então, tecnicamente, não é viável. E outra, se é crônico, tiver ruptura total, o músculo pode estar atrofiado. Como que você vai rafiar o músculo atrofiado? Não vai ter função. Então, existe um negócio chamado índice de ocupação da fossa supraespinhoso, em que você vê como que está o músculo. Se o músculo estiver atrofiado, não tem indicação de operar. Entenderam isso? Agora, nós temos que ter uma humildade de saber que, olha, falhei no tratamento, seja na tendinite, seja na ruptura, ou seja no ombro congelado, falhei no tratamento. Eu encaminho para o cirurgião de ombro, ele vai avaliar, ele vai ver que, realmente esgotou todo o tratamento conservador, fez neurofuncional, mesmo com o neurofuncional não funcionou. Tem que ir. Cirurgia. Reavaliar novamente, reavaliar, né? Reavaliar. Diagnóstico ou técnica, ou até... E um dos tratamentos para a pessoa não cutucar aqui o processo coracorde em cima do subescapular é não dormir de lado. Então sobra uma posição. A de bruço, todo mundo dorme e levanta o braço. Aí vai machucar na inserção e vai lesar a articulação clavicular. Só sobra posição de decúbito dorsal. Entendeu? Decúbito dorsal o pessoal não aceita muito, porque todo mundo já comprou um colchão duro. Não é? Pegou o colchão duro, você deitou, e o sacro vai ficar no colchão duro, na parte dura, vai dar isquemia, vai dar dor, a pessoa vai virar. Por isso que esse pessoal que tem dor no ombro, acorda sempre com dor. Entendeu? Está sempre forçando, porque essa posição é a posição que força pra caramba. Não está, a pessoa está dormindo, mas tem 15, 20 quilos em cima dele. Vai doer. Laércio quer fazer faz tempo. Não, Laércio Martinez de Campinas, sou fisiatra. E para essa questão da capsulite adesiva no ombro congelado, o que nós estamos realizando agora é ozonioterapia, injetando cerca de 60 ml na articulação do ombro para expandir a articulação. E associado a isso, a gente tem também o benefício da analgesia do ombro congelado. Obrigado pela contribuição. Estão perguntando se pode dormir contralateral. Também. Porque trata um lado,
você garante o paciente depois para tratar o outro lado. É isso? Olha, eu queria, devido ao adiantado da hora, agradeço bastante, né? Esse modelo do talk show acho que tem que ser aprimorado e tal, mas acho que essa troca de informação com a participação de vocês é muito importante. Agradeço a todos os professores. Até amanhã.